Olá, esse é o segundo vídeo. Esse segundo vídeo tem como objetivo estabelecer a relação entre as tabelas pessoa e sexo. Nós criamos na primeira série os 4 vídeos para cada uma das operações de inserção, exclusão, alteração, consulta para a pessoa. Nesse vídeo anterior nós fizemos um CRUD também para sexo, agora nós vamos estabelecer a relação. Então, vamos lembrar como é que o programa está funcionando. Então, são tabelas isoladas, eu tenho aqui pessoa, insiro a pessoa, altero a pessoa, excluo a pessoa, e temos também a tabela, deixa eu voltar aqui, tabela sexo, com a mesma ideia. Insiro, altero e excluo. O objetivo agora então é estabelecer relação para que quando eu quando eu for cadastrar uma pessoa, eu informe, além do nome, do e-mail e da data de nascimento, o seu sexo. E as possibilidades são as possibilidades cadastradas na tabela sexo, masculino e feminino. Então, isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Para estabelecer a relação entre duas tabelas, a gente tem que analisar a cardinalidade, né? 1 para N. Então, a chave estrangeira de sexo vem para a pessoa. A chave primária de sexo vem para a pessoa como chave estrangeira. Então, é isso que eu tenho que fazer. A primeira coisa é alterar o script. E só vou fazer uma pequena correção aqui. No vídeo anterior, nós fizemos alteração, né, para um caractere apenas. Então, fizemos um alter table, né? Então, para a gente manter a coerência, vou deixar aqui com um caractere. Se caso for criado novamente essas tabelas, já está correto. Então, vamos fazer a alteração. Alter table pessoa, add, sexo id, integer, referências sexo na tabela sexo no campo id. Então, esse comando vai ser executado e vai ser adicionado na tabela pessoa o campo sexo id, chave estrangeira. Pronto, a gente pode testar. Pessoa e verificar que nós temos agora o campo sexo aqui. Ok. Então, deixa eu apagar isso aqui e salvar o arquivo. Agora nós temos que estabelecer a relação. Bom, isso acontece em pessoa. O formulário, a tabela sexo não vai mudar nada. Aliás, os arquivos de sexo não vai mudar nada, vai ser pessoa. Form, o mais importante nesse momento, eu tenho que acrescentar aqui as opções para a pessoa escolher o seu sexo. Então, nada melhor do que colocar aqui sexo e colocar as opções. Bom, as opções são definidas por um input do tipo rádio. Então, o rádio serve para definir opções de escolha, né? O name vai ser... O name é um nome importante, né? Como eu estou trabalhando com uma relação, eu costumo colocar a chave estrangeira, sexo id. Tá? E o valor, caso o valor seja escolhido, por exemplo, feminino, vai ser enviado, se for escolhido feminino, vai ser enviado o valor F. E a mesma coisa para, deixa eu dar um enter aqui só para organizar melhor. Se for enviado, vou fazer uma cópia disso aqui, se for enviado o valor masculino, vai ser feminino e vai ser enviado masculino. Ok. Só que isso aqui é uma forma estática, né? Se eu acrescentar mais opções na tabela sexo, não vão aparecer aqui. Então, o que a gente tem que fazer? De forma dinâmica, buscar no banco de dados. Então, isso que a gente vai fazer a partir de agora. Aqui nós vamos criar, então, um bloco PHP. Nesse bloco PHP, nós temos que fazer algumas coisas, né? Eu tenho que exibir, nesse caso aqui, todas as opções da tabela sexo. Então, para isso, a gente precisa criar uma instrução SQL,
SQL sexo, que eu já tenho aqui, vai ser igual a select. Bom, eu vou exibir apenas a descrição. Então, descrição. Só que eu vou precisar do ID, que é o ID que eu vou passar adiante. A sigla não vai ser necessária nesse momento. Descrição from sexo, tabela sexo. Agora eu vou fazer a inclusão da conexão. Ctrl espaço, volta, dd, conexão. Vou enviar para o banco de dados e vou ter um retorno, assim como nós fizemos retorno de sexo, vai receber pg query, e aqui eu vou colocar a variável SQL sexo, que eu acabei de criar, né? E agora eu vou retornar, vou fazer um laço de repetição para aqui. Já tenho aqui o fetch array query. Esse row significa registro sexo, já tenho aqui no NetBeans, e não é mais QL, é pg fetch array. E a query que eu estou mandando, na verdade não é uma query, é o retorno. Então, retorno sexo, que é essa variável aqui. Para fazer o laço de repetição, a gente faz sempre assim, e dentro desse laço eu vou imprimir isso aqui. Ó. Então eu fiz aqui só para pegar a estrutura, né? Então a estrutura é essa. Bom, eu não posso fechar o laço de repetição. Então eu fecho o início do laço e fecho depois o fechamento do laço. Ok? E agora eu vou colocar isso aqui dentro. Bom, só que esse label aqui tem que ficar fora do laço, então eu posso colocar lá em cima. Agora eu vou colocar o laço de repetição aqui. Ctrl X, laço de repetição não, o input. Esse aqui eu posso apagar, porque ele vai gerar quantos existirem. O valor vai ser o quê? O valor vai ser a impressão com um bloco PHP aqui. A impressão do quê? Do registro, sexo, o campo ID. Vejam, aqui esse valor é a chave estrangeira. No caso da tabela sexo é o ID, a chave primária. Então vai ser enviado através desse identificador para a tabela pessoa, onde vai ser inserida a chave estrangeira. E o que vai ser exibido vai ser, no lugar de feminino, vai ser exibido, faço a impressão aqui, do registro sexo no índice descrição, que é o valor que eu estou consultando. Ó, o ID está sendo enviado e a descrição vai ser exibido somente. Vamos ver o funcionamento disso. Então, pessoa, vejam, apareceu masculino e feminino. Como é que eu sei que exatamente está funcionando? Posso cadastrar outros sexos aqui, ó. Lembre-se, isso aqui é um exemplo, né? Claro que eu não vou cadastrar mais, mas eu posso aplicar essa ideia para qualquer outra situação. Agora, se eu for, deixa eu fechar um pouco aqui, tem muitas janelas abertas. Se eu for lá para o meu index, eu tenho aqui pessoa, olha só, todos os elementos lá que eu cadastrei, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Se eu excluir, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu excluir e deixar só 2, pronto. Eu tenho somente as duas opções. Bom, essa primeira parte tá ok. Agora o que nós temos que fazer? Inserir propriamente, né? Então tem que mudar o arquivo que recebe esses valores. Então eu vou passar, além do nome do e-mail, eu vou passar o sexo ID, está dentro do formulário, é isso que eu estou passando. Então lá no inserir, segura Ctrl, lá no inserir tem que receber nome, e-mail, data de nascimento e sexo ID. Então o sexo ID representa a chave estrangeira.
representa não, é a chave estrangeira na tabela pessoa. E a inserção vai mudar também, insert entre pessoa, nome, e-mail, data de nascimento e sexo ID, que foi o campo que eu adicionei para estabelecer essa relação. Nome, data de nascimento e vírgula, dólar, sexo ID. Reparem que o sexo ID não fica entre aspas, porque não é um campo caractere, é um campo inteiro. Vamos testar. Vou cadastrar então a pessoa aqui, a Maria. Aliás, vou cadastrar o José. O José, o e-mail do José, José arroba alguma coisa. Uma data de nascimento qualquer e o José masculino. Inserir. Cadastrei o José aqui, ó, mas isso aqui é só o comportamento da tabela referente à pessoa. Agora eu tenho que analisar se eu inseri realmente lá no banco de dados a chave estrangeira. Vamos executar um comando select asterisco from pessoa. Se aqui tiver para José o ID 1, que é o correspondente ao sexo, está funcionando. E é o que parece. Está aqui 1 funcionando. Então, se eu quiser agora exibir qual é o sexo da pessoa na listagem de pessoas, o que eu tenho que fazer? Mudar isso aqui, né? Então, essa instrução SQL vai mudar. Então, eu aconselho sempre a fazer o teste antes de colar lá, né? Então, vai ser pessoa, vírgula, sexo. Bom, mas o que eu vou exibir? Eu vou exibir na tabela pessoa o campo nome, vírgula, na tabela sexo o campo descrição. Tá? Outra coisa que eu tenho que analisar, ó, se aqui eu tenho ID, nome, e-mail e data de nascimento, eu tenho que manter isso aqui, porque eu estou precisando disso aqui. Então eu posso colocar já isso aqui, ó, pessoa.id, pessoa. O nome já está ali, vou colocar para cá. Nome, pessoa.e-mail e pessoa.data de nascimento, vírgula, sexo, descrição. Agora, isso aqui tem que fazer uma junção. Então, where pessoa.sexoid tem que ser igual a sexo.id. Então, quando eu executar isso, eu tenho... Opa, aqui. Errei uma coisa, vamos ver. Pessoa, esqueci aqui. Novamente, agora sim, ó. Então, José, e-mail, data de nascimento masculino. Então, perfeitamente. Essa instrução, então, está funcionando. Eu sei que ela está funcionando. Eu pego, colo lá no listar. Substituo isso aqui. Agora, eu tenho que acrescentar aqui data de nascimento, o sexo, depois de data de nascimento, né? Para que eu exiba o sexo. E aqui, então, mais uma coluna, depois de data de nascimento, o campo descrição. Não se esqueçam, descrição. Por que descrição? Porque é o que eu estou consultando aqui, ó, sexo.descrição. Esse é o campo que eu estou colocando, né? Que é o que eu vou lidar aqui, ó. Agora vamos ver. Pronto, já apareceu, José masculino. Se eu colocar a Maria agora, Maria da Silva. A Maria é feminina. Ok, Maria é feminina. Então a inserção está ok. Vamos proceder com as outras operações. Até lá.